Fala pessoal, vamos continuar com as funções inorgânicas e agora para encerrar com os óxidos, tá? Então, os óxidos são a nossa quarta função inorgânica. Nós vamos compreender nessa aula e encerrarmos o assunto de funções inorgânicas. Marcos, o que seriam os óxidos? O nome já diz que eles provavelmente têm uma derivação de oxigênio, né? É exatamente isso. Então, mas o que é importante é que eles são compostos binários, pessoal. Então, tem dois elementos na constituição deles. Então, não é aquele monte de elemento e o oxigênio na estrutura, não. São compostos binários, tá? E o oxigênio ele é necessariamente o mais eletronegativo. Então, por exemplo, se eu tiver... Aqui eu tenho oxigênio e flúor, tá? Fluoreto de oxigênio, por exemplo. Isso não é um óxido, pessoal, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. São exceções aqui, por exemplo. E o difluoreto de oxigênio também não é um óxido, porque o flúor é mais eletronegativo. Então, lembre-se da regra. O óxido é um composto binário, no qual o oxigênio é o mais eletronegativo, tá? Dito isso, vamos ver a questão da nomenclatura. Só um detalhe, eu vim falando de nomenclatura de ácido, base, sais, óxidos. E eu tenho que deixar claro, pessoal, que isso são convenções, porque senão o aluno pode falar assim, poxa, eu tenho que ficar aguardando isso aí, não tem uma explicação lógica do que os nomes são dessas formas. É claro, isso são convenções, pessoal, feitas por grupos de químicos autorizados, tá? Acaba que é uma parte um pouco chatinha, mas é importante saber isso para reconhecer. O nome tem relação com a estrutura e a estrutura tem relação com o nome. Por isso que é fundamental na química a gente ter uma noção de como é que as fórmulas recebem nome, tá? Então, em termos de nomenclatura, a gente vai pensar nos óxidos de duas formas. Eu tenho óxidos moleculares e eu tenho os chamados óxidos iônicos. Óxido molecular é aquele formado por ametal mais oxigênio. Bom, um ametal relacionando com oxigênio, ligação covalente, ele vai ser molécula. Exemplo, CO, SO3. Marcos, como é que eu vou dar nome para isso? Quantos oxigênios tem na estrutura? Monoditri. Então, se tem um oxigênio é mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, óxido de monoditri, quanto do segundo elemento tem. Como é que ficaria nesse caso aqui? Um oxigênio, um carbono, monóxido de carbono. E aqui no caso do SO3, trióxido de enxofre, beleza? Simples. Segundo tipo, os óxidos iônicos são óxidos, pessoal, nos quais eu tenho metal relacionado com oxigênio, ligado com oxigênio. Como o metal cede elétron e o oxigênio é bem eletronegativo, família 6A ou 16 da tabela periódica, nós vamos ter uma estrutura com ligação iônica na qual o oxigênio vai ter carga -2, tá? Ele pode se relacionar com uma pancada de metais. Por exemplo, os mais comuns que a gente conhece, Na2O, CaO, Cu2O, tá? E como é que nós vamos dar nome para eles? Nós não vamos levar em conta monoditri, não. Simplesmente, no caso dos óxidos iônicos, óxido de nome do elemento. Como é que ficaria? Óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de cobre. Fim de conversa, pessoal. Então aqui sai os monoditri. No caso dos óxidos moleculares de ligação covalente, como a variedade deles é maior, em termos dos binários relacionados, a gente vai colocar o prefixo monoditri para óxido, monoditri para o nome do segundo elemento, ok? Aqui a gente já vai direto nos iônicos. E em relação à natureza dos óxidos, tem diferença, Marcos? Igual lá nos sais, tem óxido que é ácido, que é básico. Tem sim. Nós vamos ver um por um aqui, você vai entender a dinâmica, como é que é bem fácil de compreender e, tendo compreendido, vai entrar suave na cabeça, sem ter que ficar martelando para memorizar, pessoal. Então, pessoal, nós temos umas classificações. Vamos começar a falar dos óxidos básicos. Bom, óxido básico. Em geral, eles são formados por metal alcalino ou alcalino terroso, que vai ter valência +1 ou +2, tá? No caso, alcalino terroso +2. E o oxigênio associado. É binário, é óxido, né?
Os exemplos mais comuns é o óxido de sódio e o óxido de bário, um de metal alcalino e um de alcalino terroso. Como é que ele reage? Por que ele recebe esse nome? Os óxidos vão receber o nome em razão da forma como eles reagem, com ácidos, com bases ou com água, tá? Basicamente é isso. Então, um óxido básico, você já deve imaginar, bom, se ele encontrar um ácido, ele vai agir como uma base. E se ele encontra água, ele vira base propriamente falando. Então é exatamente isso, olha aqui, ó, reação. Se encontra água, ele vira base. Se ele encontra ácido, ele vira sal e água. Ele faz uma neutralização participando como se ele fosse uma base. É por isso que ele recebe o nome de óxido básico, tá? Então, por exemplo, se a gente pega o óxido de sódio, quando ele é colocado em água, é formado o hidróxido de sódio, ó, tá? E, no segundo caso aqui, se ele encontra com um ácido, por exemplo, ácido sulfúrico, ele forma o sulfato de sódio e água. Então, formou uma espécie de reação de neutralização, atuou como base, tá? Então, por isso, ele recebe o nome de óxido básico, pessoal. Lembrando, reagiu com água, vira base. Reagiu com ácido, sal mais água. Outro tipo de óxido aqui, ó, os óxidos ácidos. Então, a gente viu os básicos, os ácidos também a gente já espera que eles vão ter, né? Então, eles têm uma característica de ser de ligação covalente, são moléculas. Geralmente formados por metal com oxigênio, pessoal. Exemplo, CO2, os mais comuns, e o SO2. Então, vai ser o inverso lá do óxido básico. Se ele encontra com ácido, dá sal mais água. Se ele encontra com água, dá ácido, pessoal. Exemplo aqui, o SO2 aqui no caso. Se ele encontra com NaOH, ó, 2NaOH, para balancear a reação, forma o sulfito de sódio, tá? Sulfito de sódio e água, sal e água. E se ele encontra com água, ele forma o ácido sulfúrico, beleza, pessoal? Então, essa é a reação característica dos óxidos ácidos. Ele se comporta como ácido. Se ele encontra base, neutraliza. Se ele encontra água, ele vira ácido. O tipo de óxido que a gente tem aqui, ele vai unir as duas características. Por isso que ele chama anfótero, ou seja, ele tem dupla personalidade. Ele é ácido em alguns casos e básico em outros. Como é que é isso? Os maiores representantes é o óxido de zinco e o óxido de alumínio, tá? Então, quando ele encontra um ácido e reage, ele forma sal e água. Quando ele encontra uma base e reage, ele forma sal e água. Ele dissolvido em água, nada vai acontecer, tá? Ele vai ter a característica, vai continuar sendo um óxido, diferente dos anteriores. Mas quando ele encontra que é ácido ou base, ele mostra a sua característica e por isso ele é chamado de anfótero, agindo ora como ácido, ora como base, beleza? Exemplo aqui, ó, o ZNO, que é um dos grandes representantes. Ele encontra aqui o HCl, forma o cloreto de zinco mais água, sal mais água, encontrou um ácido HCl. E quando ele encontra uma base, por exemplo, NaOH, ele vai formar o zincato de sódio mais água, ó, um sal com 2 cátions, tá? Tem mais classificações que os sais, tá? Então tem algumas aqui mais facinha. Ó, os principais, o óxido ácido, o básico, o anfótero. Esses aí nós temos que entender as reações que eles fazem. Agora, aqui dentro é bem prático o fluxo aqui. Se existe o básico, o ácido e o anfótero, tem que ter um neutro. Esse aqui então não vai reagir nem com ácido, nem com base, nem com água. Ponto final. Óxido duplo misto. É um tipo de óxido que ele é formado por unidades de óxido simples. Então eu tenho aqui 2 óxidos simples, tá? O trióxido de ferro 3 e o óxido de ferro 2. Se eu somar as unidades aqui de átomos de cada elemento, eu tenho o tetraóxido de ferro 2, pessoal. Então, esse óxido ele é formado por 2 óxidos simples. A gente chama isso de um óxido duplo, ok? Então, essa é uma classificação de um óxido formado por óxidos simples. E, finalmente, os peróxidos, ou conhecidos também como superóxidos, porque eles têm o O2,2-, tá? Que é um agrupamento, um ânion bem característico, pessoal, que vai aparecer só nesses peróxidos, superóxidos. O mais famoso deles é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio.
famoso por estar presente na água oxigenada. O peróxido de sódio, peróxido de bário e peróxido de potássio são grandes representantes aqui, tá? Eles têm reações também características. Quando eles encontram com água, eles formam base e liberam peróxido de hidrogênio. Quando encontram com ácido, formam sal e liberam peróxido de hidrogênio. É a característica desses peróxidos também. Então, por exemplo, se a gente pega lá o óxido de potássio em água, ele forma KOH, hidróxido de potássio, pessoal, e libera aqui o superóxido de hidrogênio ou peróxido de hidrogênio. Aqui, o mesmo K2O2, tá? O óxido de potássio, o peróxido de potássio, reagindo com HCl. Quando ele reage com HCl, ele forma KCl, que é um sal, e libera o peróxido de hidrogênio, beleza? Então, essas são as últimas reações desse grupo específico de óxidos que são bem especiais, tem características muito particulares, os chamados peróxidos, tá? Os neutros ficou claro, né? Diferente dos anteriores, e os duplos é um grupo característico formado por unidades simples. Com isso, nós fechamos a classificação dos óxidos, tá? Vamos às propriedades. Seguinte, olha aqui o primeiro, óxido de cálcio, gente, obtido a partir do carbonato de cálcio, tá? De minerais, de rochas de calcário, por exemplo. Então, através do aquecimento do carbonato de cálcio, obtém-se o óxido de cálcio. Por que o óxido de cálcio é importante? Ele reage com água, pessoal, e forma o hidróxido de cálcio, tá? Ele é então um óxido básico, pessoal, e libera calor nessa reação. Esse é usado, é a chamada cal virgem, pessoal. Isso aqui, ó, a cal virgem. O pessoal da agricultura usa para corrigir o pH do solo. Por quê? O pH está baixo, a cal virgem em água vai liberar hidróxido de cálcio, que é uma base fraca, de força moderada a fraca, que vai corrigir, levantar um pouquinho esse pH e facilitar o plantio, tá? Então ele é usado como corretor de pH, chamada cal virgem ou cal viva, como recebe o nome, beleza? O nosso amigo de óxido de carbono, outro óxido também famosíssimo, usado no gelo seco. Então, quando ele é congelado em shows, em eventos, ele é colocado ao ar livre, a temperatura ambiente é muito superior à temperatura de ebulição dele, ele sofre uma sublimação, passa do estado sólido para o gasoso instantaneamente e forma nuvens de fumaça quando ele se aglutina com vapor de água ali naquela região. Então isso dá aquele aspecto interessante de fumaça partindo do chão em shows e em eventos em geral, tá? Além disso, pessoal, ele é introduzido em águas, por exemplo, na água com gás e em refrigerantes com pressão. Então aplica-se pressão e ele é introduzido no líquido. E ao interagir com a água, ele forma o ácido carbônico, H2CO3, que é bastante instável, pessoal. Então você abre a garrafa, ele libera aquele gás, dá aquela sensação característica desses produtos alimentícios, da água com gás, dos refrigerantes em geral, tá? Então aquilo é dióxido de carbono, CO2, colocado sob pressão no líquido, e como ele é instável, ele logo é liberado na forma gasosa de volta quando o produto é consumido. E finalmente, o peróxido de hidrogênio, encontrado na água oxigenada, pessoal. Então muito usado nas farmácias como antisséptico e como clareador de pelos também ele funciona. Mas como antisséptico vale a gente frisar isso aqui. Quando a água oxigenada você coloca ela no ferimento, claro, com uma concentração baixa, né, gente? 3% no máximo, para não causar problemas, porque a região já está exposta. Então, ele na forma de antisséptico é vendido assim. Quando ele é clareador, ele é mais concentrado. Ele encontra com pigmentos do sangue e ele sofre uma reação na qual ele forma água e libera gás oxigênio, pessoal. Marcos, como é que ele é antisséptico se ele está liberando oxigênio? Porque as bactérias que vão estar ali presentes na ferida, em larga maioria dos casos, vão ser bactérias anaeróbias obrigatórias, ou seja, elas não podem ter contato com oxigênio, senão elas morrem. Então você coloca ela lá, o antisséptico com água oxigenada na ferida, você percebe que ele ferve, então começa a dar bolinhas, aquilo é liberação de oxigênio, que vai fazer uma limpeza superficial e exterminar as bactérias que estão na superfície da ferida. Interessante, né? Então, com isso, encerramos a aula, pessoal.
óxido de magnésio, MgO, precisa ser substituído por um óxido que apresenta propriedades químicas semelhantes e mesma proporção de átomos. Entre os óxidos a seguir, qual você escolheria? Observe então aí que nós temos alguns óxidos, tá? Com algumas características. Então, aqui nós temos, um óxido de metal alcalino. Então, vai ter propriedades ligeiramente diferentes. Aqui nós temos dois óxidos moleculares que não tem tanta relação assim com o nosso óxido que é formado pelo magnésio, família 2A ou família 2 da tabela periódica, é um óxido de metal alcalino terroso. Aqui é um óxido de metal de transição, também não nos atende. Observe, o cálcio também é um metal alcalino terroso, é um óxido de metal alcalino terroso que vai ter propriedades bastante parecidas. Portanto, resposta letra B, tá? Então, vai ser um óxido idêntico, com a mesma proporção de átomos e formado por um metal da família 2 da tabela periódica. Essa próxima questão aí, pessoal, o óxido de zinco é um óxido tipicamente anfótero. Estão lembrados lá do conceito? Então, anfótero reage com ácido como se fosse uma base e reage com a base como se fosse um ácido. Considere as reações. Então, tá aí, o óxido de zinco reagindo com HCl, o óxido de zinco na 2 reagindo com o NaOH, com hidróxido de sódio. E tem o X lá que ele forma, o Y que ele forma, mais água. São sais. Então, X e Y são sais que ele forma. A respeito de X e Y, podemos afirmar corretamente que X é ZnOCl e Y é ZnOH2. Então, aqui, pessoal, eu tenho a formação de água. Então, o oxigênio e o hidrogênio vão formar água e eu formo o ZnCl2. Então, não é o ZnOCl. O ânion aqui vai ser o cloreto, tá? Então, forma-se... O X é o ZnCl2. E o Y vai ser quem? O Y, o cátion é o Na, tá? E o ânion é o ZnO. Então vai ser o Na2ZnO2, que é uma estrutura que é um sal conhecido, formado por dois ânions, tá? Então, a resposta letra B. X é ZnCl2 e Y é Na2ZnO2, ok? Se formos olhar para as outras, elas colocam que algumas reações não existem porque elas não ocorrem de fato. E isso não é verdade, porque por ser anfótero, o óxido de zinco vai reagir necessariamente com o HCl, atuando como base, e com o NaOH, nesse caso atuando como ácido e dando sal e água nos dois casos, beleza?